Professor, nós somos para ver se consigo a atuação. Eu não quero ser ajudado, não, porque eu preciso. O livro fala sobre a história do Vasco desde o início, lá desde 1898 no Remo. Ele passa por vários momentos importantes nas décadas subsequentes, mas evidentemente que a inserção do Eurico Miranda na história do Vasco faz com que haja uma mudança muito clara daquilo que o Vasco passou a ser em termos conceituais, em termos filosóficos, em termos de concepção. Uma concepção que lá atrás é percebida pelos leitores, nos tempos do Ciro Aranha, no próprio início do clube, a briga que foi para o Vasco conseguir ser aceito, e depois a forma como ele se tornou pujante e também o maior clube do Rio de Janeiro e do Brasil. Nesse período, então, que o Eurico Miranda inicia sua trajetória no Vasco, aos poucos o Vasco vai galgando posições no futebol brasileiro, no desporto nacional, até que se torna o clube que foi até o período de 2008, aquele período de praticamente, em termos de futebol, 22 anos e meio, em termos de participação de Eurico Miranda no Vasco, mais de 40 anos. O Eurico Miranda começa em 1967 e até 2008 trabalha em função executiva no Vasco e depois assume como presidente do Conselho de Venezuela. Então é uma história do Vasco com a inserção de Eurico Miranda e basicamente a importância que teve o Eurico Miranda na história do Clube Legado do Vasco da Gama. Felizmente nós temos aí a primeira edição praticamente esgotada, o livro está sendo posto em vários lugares do Rio de Janeiro, estou querendo crescer, fazer com que ele vá também para outros lugares do Brasil, para fora do estado do Rio de Janeiro, com uma grande possibilidade de haver aí uma segunda edição. E o nosso objetivo inicial foi satisfeito, porque na noite de lançamento, primeira noite de lançamento que nós tivemos na Casa do Brasileiro, tivemos mais de 700 pessoas lá. E depois, posteriormente, outros lançamentos, como fizemos agora no Argumento da Barra, da Barra de Chuca, do Choque, e outras que vão vir por aí, Nova Iguaçu, fora do estado do Rio de Janeiro. Temos a felicidade de estarmos aqui hoje também aqui no Bar da Eva, fazendo essa junção aí com os torcedores do Vasco. O importante para nós é que a história seja bem contada e a história bem contada seja absorvida pelo torcedor vascaíno em geral, porque nós dissemos sempre que isso é um livro sobre o Vasco, os vascaínos, sobre a história do Vasco. E nessa história está incluído de forma abrangente e clara essa importância dela. Para o torcedor vascaíno em geral, que conseguiu curtir aí muitos anos de Vasco, de grandes decisões, essa sem dúvida nenhuma foi a decisão ou o jogo mais inesquecível, porque é questão do imponderável, do imprevisível. O torcedor do Vasco, que saiu no primeiro tempo vendo a derrota por 3-0, não imaginava de forma alguma que na casa do adversário o Vasco conseguisse uma virada. E ainda teve como elemento dramatizador o fato de que aos 35 minutos do segundo tempo o Vasco passou a jogar com 10 ainda atrás do marcador e mesmo assim conseguiu a virada. Aliás, um dos poucos que acreditou nessa virada e pode contar essa história para nós é exatamente o Eurico Miranda, que teve no vestiário e era um dos poucos ali que dizia que acreditava. Inclusive tem um testemunho dito ao Paulo Reis na ocasião que estava junto à delegação, não é isso? Se eu dissesse que eu sabia o que ia acontecer, era muita pretensão minha. O problema não é, eu não sabia. O fato de eu estar andando com aquela tranquilidade foi que eu queria transmitir aos jogadores exatamente aquilo que eu disse a eles no vestiário. Eu disse a eles muito simples o seguinte: a responsabilidade é minha, eu assumo. Agora, a única coisa que eu quero é que vocês voltem para lá e joguem o futebol de vocês, que vocês sabem. Não é nada. O time voltou, estava em campo, aí eu fui lentamente atravessando o campo, de uma baia grande da torcida do Palmeiras, né? E
E o Galvão Bueno estava lá, depois tinha dito no intervalo que a culpa que eu tinha metido o treinador e tal, estava 3-0. Depois ele teve que engolir as coisas. O Vasco, pelo menos no meu tempo, ele ficava 30 minutos sem técnico. Bastava eu pegar um telefone que era o técnico escolhido. Mandei ligar para o Joel, o técnico assumiu. Pronto, aí nós vimos lá essa virada histórica aí de 4-3. Não tem nos anais do futebol, numa decisão, uma virada como essa. É uma dúvida cruzada. E atenção, vascaínos, é o Vasco nada! Então como é que é? Casaca!